O que aconteceu com Jesus dos 12 aos 30 anos? Imagine conhecer quase toda a história de uma pessoa que mudou o mundo, mas existir um período de quase 2 décadas completamente silencioso. Um tempo em que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Esse é um dos maiores mistérios da Bíblia. Sabemos muito sobre o nascimento de Jesus. Sabemos sobre seus milagres, seus ensinamentos e sua crucificação. Mas existe um período da vida de Cristo que praticamente não aparece nas Escrituras. Dos 12 aos 30 anos. O que aconteceu com Jesus durante esses anos? Onde ele estava? O que ele fazia? E por que a Bíblia não fala quase nada sobre esse período? Hoje vamos explorar esse mistério que intriga estudiosos e cristãos há séculos. A última aparição de Jesus na juventude. A última vez que vemos Jesus ainda jovem acontece quando ele tinha 12 anos de idade. Seus pais, Maria e José, haviam viajado até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, como era a tradição para os judeus. Era uma viagem importante e cheia de significado espiritual. Depois da celebração, a família começou o caminho de volta para casa, acreditando que Jesus estava com outros parentes no grupo. Mas após algum tempo de viagem, Maria e José perceberam algo preocupante. Jesus não estava com eles. Imediatamente voltaram para Jerusalém, procurando por ele entre amigos e familiares. Foram 3 dias de busca angustiante, até que finalmente encontraram Jesus em um lugar inesperado. Ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, e não apenas ouvindo, mas conversando com eles, fazendo perguntas profundas e respondendo com uma sabedoria que impressionava todos ao redor. A Bíblia diz que todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e entendimento. Imagine um menino de apenas 12 anos discutindo assuntos espirituais com os maiores estudiosos da época. Era algo extraordinário. O grande silêncio. Depois desse episódio impressionante, algo curioso acontece. A Bíblia simplesmente fica em silêncio. Não há relatos detalhados sobre os anos seguintes da vida de Jesus. A próxima vez que ele aparece nas Escrituras, já é adulto, com cerca de 30 anos, iniciando seu ministério. Isso significa que aproximadamente 18 anos da vida de Cristo não são descritos em detalhes. Para muitos, esse silêncio pode parecer estranho, mas para os estudiosos da Bíblia, existe uma explicação possível. Durante esse tempo, Jesus provavelmente viveu uma vida simples e comum em Nazaré. A vida simples em Nazaré. Nazaré era uma pequena cidade na região da Galileia, um lugar simples com pessoas que levavam uma vida humilde. Foi ali que Jesus cresceu. O Evangelho de Lucas diz algo muito interessante sobre esse período. Ele afirma que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Isso mostra que mesmo durante os anos silenciosos, algo importante estava acontecendo. Jesus estava se preparando. Um tempo de preparação. Muitas vezes imaginamos que grandes missões começam de forma rápida e dramática, mas na maioria das vezes, os momentos mais importantes da história começam em silêncio. Durante anos, Jesus viveu uma vida simples, sem multidões, sem milagres públicos, sem fama. Mas cada um desses anos pode ter sido parte da preparação para aquilo que estava por vir. Porque quando o momento certo chegou, tudo mudou. O início do ministério. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, algo extraordinário aconteceu. Ele foi até o Rio Jordão para encontrar João Batista. João estava pregando e batizando pessoas como símbolo de arrependimento. Quando Jesus se aproximou, João reconheceu que havia algo especial naquele momento. Mesmo assim, Jesus pediu para ser batizado. Quando ele saiu das águas, algo poderoso aconteceu.
Os evangelhos relatam que os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba e uma voz foi ouvida dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Esse momento marcou o início do ministério público de Jesus. Depois disso, ele começou a ensinar, realizar milagres e reunir discípulos. E em poucos anos, sua mensagem transformaria a história da humanidade. O mistério que nos ensina algo. Embora não saibamos todos os detalhes sobre os anos silenciosos da vida de Jesus, existe uma lição poderosa nesse período. Nem sempre os momentos mais importantes da nossa vida acontecem diante de multidões. Muitas vezes Deus trabalha nos bastidores, nos anos de preparação, nos momentos simples, nos dias comuns. Foi assim com Jesus, e talvez seja assim conosco também.